Olá, se você chegou aqui é porque você está interessado em saber mais a respeito da nossa metodologia, da minha metodologia, que é o método Caesar 4Rs, que vai levar você a um domínio da sua mente, um domínio do seu cérebro. E você sabe que o seu cérebro comanda o seu corpo, comanda as suas emoções, comanda as suas ações, comanda até mesmo as suas atrações, o que você atrai para a sua vida. Comanda o que você traz para você. Ele comanda também o teu campo de possibilidades. Então, vai levar você a um padrão de performance com o seu cérebro num mindset extremamente elevado. Isso vai trazer para você uma alegria diferente, numa postura mais consciente, com objetivos mais claros, mais precisos. Imagine você com uma estabilidade emocional a ponto de causar uma felicidade maior para a sua vida. Causar a você um encontro consigo mesmo, onde a satisfação pessoal vai aumentar, a sua autoestima irá aumentar, a sua, a sua sede de respeito vai aumentar junto com a sua autoridade, porque as pessoas vão perceber em você. Olhando nos teus olhos, as pessoas perceberão a sua disposição aumentada. Isso vai influenciar no seu trabalho, vai influenciar na sua família, vai influenciar nos seus relacionamentos, vai influenciar em todos os setores, fazendo com que tudo possa melhorar, porque tudo está conectado. Imagine você com todas as sensações de prazer com a sua vida, com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam você, num novo plano, numa nova sintonia, numa nova harmonia de paz, amor e abundância. A metodologia Caesar 4Rs vai propiciar a você toda essa expansão. É uma expansão de consciência, é uma expansão do seu campo de possibilidades, onde tudo que você desejou vai passar a ser metas para a sua vida e você vai realizar com muito maior facilidade. A técnica que nós utilizamos para que você entre nessa frequência de novas possibilidades é uma técnica altamente avançada. Estudos de mais de 30 anos com grandes profissionais. Eu me formei pessoalmente com Joseph O'Connor e a partir daí eu não parei de estudar. Eu estudei grandes nomes como Eric Berne, Fritz Perls, Milton Erickson, o próprio Richard Bandler da PNL, o Bert Hellinger, que é da constelação sistêmica e familiar. Me profissionalizei em todas essas áreas para desenvolver uma técnica que eu chamo de 4Rs, aonde vai levar você a essa expansão. É uma técnica não só de estudo, mas também de causa, porque nos anos de trabalho eu desenvolvi a habilidade de observar as pessoas, estudar caso a caso, para que essa técnica fosse elaborada com a psicolinguística. E hoje eu destaco a psicolinguística dentro dessa metodologia, que eu ainda vou falar um pouco mais para você a respeito disso. E você vai compreender com muito mais clareza como isso é possível. Você que está interessado em se desenvolver, é fundamental que você entenda que essa metodologia é voltada para pessoas que estão com a mente querendo se abrir. Então é para você que quer ter uma mente aberta, ou para você que já possui uma mente aberta. As pessoas que mais se interessam pelo nosso trabalho são pessoas que já estão entrando por um padrão de querer uma nova consciência, que varia entre os 25 aos 35 anos de idade e pode ultrapassar e chegar até os 50, 60 anos de idade. Essas pessoas estão dentro de uma faixa de idade onde a preocupação e a vontade de desenvolver a mente é bem mais ampliada. Então é para você que possui estas faixas de idade, é para você que possui uma mente querendo se abrir ou já possui uma mente aberta. As pessoas que estão engajadas em desenvolvimento normalmente são pessoas das áreas
de psicologia, de terapia, são pessoas que estão trabalhando com coach, mas nós já percebemos que a minha metodologia é útil e está sendo utilizada por empresários, por dentistas, por médicos, e estão tendo um desenvolvimento, uma desenvoltura muito grande. Grandes empresários já utilizam a minha metodologia. Eu já percebi que pequenos empresários também utilizam a minha metodologia. Entre os nossos clientes existem, por exemplo, manicures, existem empresas de pintura, pessoas que inclusive eu pedi para que gravasse um vídeo que depois eu quero que você conheça a história dessas pessoas, que se desenvolveram e ampliaram seus negócios, né? Então empresários têm utilizado a metodologia e tem funcionado maravilhosamente bem. E eu quero que você conheça essas pessoas, conheça a história delas, para você perceber que advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas, empresários de vários setores, este método é um método que funciona para grandes empresários, para pequenos empresários, para pessoas que querem entrar na área, né, do comércio, da indústria. E muitos empresários hoje, pequenos empresários, estão colhendo frutos do trabalho que desenvolvemos há anos atrás. Uma área nova que tem utilizado muito as nossas técnicas e a nossa metodologia é a área do marketing. As pessoas de marketing digital utilizam muito das nossas ferramentas, mesmo sem saber. E nós esclarecemos e mostramos cada ponto das vantagens de utilizar essas ferramentas no momento da venda, no momento do marketing, no momento da publicidade. E você vai perceber o quão é importante cada palavra, cada gesto, cada forma de se expressar dentro desse contexto. Então, para a pessoa que trabalha com marketing digital, essa ferramenta é fantástica. E eu quero trazer para vocês algumas informações a respeito disso também. Para você também que tem um cuidado com a sua família, pais que querem dar um cuidado maior para os filhos, que querem ter uma postura diferente, inteligente, com sabedoria, você também vai ter uma vantagem muito grande em participar da nossa metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, algumas pessoas procuram a minha metodologia para agregar a sua profissão. Como terapeuta, né, psicólogos procuram as técnicas de hipnose para trabalhar com os seus pacientes, com os seus clientes. Entretanto, imagine os pais, você que é pai, você que é mãe, utilizando essas técnicas, de desenvolvimento mental, de desenvolvimento intelectual com os seus filhos, com as crianças, né? Desde o simples ato de ajudar uma criança a se alimentar, até ajudar a criança a estudar e estruturar sua vida com planos para o seu futuro. As famílias também acabam obtendo um ganho muito vantajoso utilizando das técnicas da nossa metodologia. Então, antes que eu fale mais a respeito da nossa metodologia, das técnicas e do nosso trabalho, eu quero que você conheça a história do Natan e da Tati. São pessoas maravilhosas, é um casal espetacular que, quando vieram para desenvolverem-se com a nossa metodologia, eles estavam numa crise familiar, os dois não estavam indo muito bem, estavam quase se separando, e eu queria que você conhecesse a vida deles. Eles tinham uma empresa pequena, uma empresa mediana, a vida deles era uma vida tranquila e, entretanto, cheias de adversidade. E ao conhecerem a nossa técnica, eles expandiram. E estou aqui com minha esposa, Tatiana. Pessoal, então, hoje a gente está aqui a pedido do nosso grande mestre Fernando, falar um pouco sobre o método, o que a gente viveu aí após o método dele, o 4Rs, o método Caesar, né? Na verdade, o método 4Rs, ele ajudou a gente passar por uma grande dificuldade, né? A gente teve
uma grande crise no casamento ali, e é onde que a gente quase acabamos se separando, né? Aonde que o nosso relacionamento de uns 6 foi para 1. Sim. E daí a gente, com o entendimento do método ali, a gente conseguiu chegar nesse quase 10 ali, que eu acho que 10 é a perfeição total. E assim, ó, o mais importante, eu acredito que qualquer pessoa consiga superar as dificuldades que trazem um relacionamento. Mas não são todas as pessoas que conseguem gerir rapidamente isso. É isso que o método faz. Ele faz com que você processe as informações e tome decisões rápidas, assertivas, sabe? Então, eu arrisco a dizer que se não íamos conseguir superar, sim, provavelmente sim, mas com muito mais sofrimento, com muito mais... ia se prolongar muito e isso ia gerar muito mais dores, na verdade, e muitos mais sofrimentos. Quem sentir mais é a nossa filha. A gente tem uma filha de 7 anos, uma linda, maravilhosa, puxou a mãe, claro. E a gente conseguiu evoluir muito com conversas e com coisas, e a gente hoje chegamos onde a gente está. Os negócios, vamos falar um pouco sobre os negócios? Com certeza, o negócio é a nossa vida. É o nosso brilhante, digamos assim. Começamos muito pequenos. Na verdade, o nosso crescimento, né, desculpa te cortar, mas a nossa empresa, ela começou comigo, né, e ela cresceu muito rápido. Então a gente chegou de eu e mais uma pessoa a 26 pessoas. Sim, 26 pessoas. 26 pessoas. Questão de um ano. Então ela cresceu muito rápido, e do mesmo modo que ela cresceu, a gente passou quase um falimento, né? A gente entrou em algumas dívidas, algumas coisas. Não soubemos gerir. E o método, ele fez que a gente conseguisse dimensionar nossa empresa. Até então a gente tinha encarregados, a gente acabou vendo que a nossa necessidade não era aquela necessidade do encarregado, e a gente voltou a assumir a nossa empresa. E a empresa hoje, a gente trabalha para as maiores empresas, a gente é de Blumenau. Posso dizer que até a maior empresa de Blumenau a gente trabalha, né? Não posso falar o nome dela porque a gente tem um contrato de exclusividade e que eu não posso divulgar o nome dela, mas hoje a gente trabalha para a maior empresa de Blumenau. E a gente chegou num determinado ponto que a empresa preferimos reduzir o quadro de funcionários graças ao método 4Rs, a gente chegou num determinado... a gente abaixou para 14 pessoas, hoje a gente tem 14, e faturando a mesma coisa ou até mais do que a gente tinha com as 26 pessoas. Sim. Então, assim, e na minha visão, né, eu tinha, quando a gente começou, antes do método, eu já faço vendas há muito tempo, né? Na minha empresa, que é uma empresa de pintura. Então, assim, e essa empresa, eu tinha um pouco de receio de conversar com o cliente. Depois do método, eu comecei, de cada 10 visitas, 8 eu fecho imediatamente. No ato da conversa, na negociação, eu fecho imediatamente. A gente ampliou nossa consciência, nossa visão de um ponto que a gente consegue se botar no lugar daquela pessoa e ver o que ela precisa realmente. Né, amor? Com certeza. Eu acho que, com certeza, que hoje a nossa empresa pode-se dizer que é muito bem sucedida. Muito. E a gente está caminhando aí para assumir outras regiões já do estado. A nossa meta, na verdade, é ampliar os negócios para outras regiões, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente só cresce. A gente, de uma empresa pequena, hoje a gente pode se dizer que a gente é uma empresa de médio caminhando para o grande porte. E com certeza a gente vai crescer muito mais, porque as possibilidades só aumentam. Você tem uma expansão, como o Nathan disse, então você acaba já criando seus passos seguintes, você faz uma previsão.
Você se organiza. O que eu quero daqui a um ano? E você corre atrás daquilo porque você já está no processo de crescimento. Então, é sensacional. O método realmente mudou a nossa vida. Você gostou da história deles? Você percebeu o avanço que eles deram com a vida deles? Você percebeu que de uma forma simples, né, como eles mesmos passaram, simples, entretanto um tanto trabalhosa, porque eles trabalharam para que isso acontecesse, eles participaram dos nossos trabalhos, dos nossos cursos, eles entraram nessa metodologia que a gente desenvolveu e aproveitaram o máximo. Por isso que a vida deles está do jeito que está. Você percebeu que é possível? E tem mais uma pessoa que eu quero que você conheça. Esse curso não é só para pessoas que almejam grandes empresas, grandes negócios. Eu quero que você conheça agora a história da Jéssica. Ela também passou a ser minha amiga, eu pedi para que ela fizesse o vídeo para mim, ela fez um vídeo falando a respeito do avanço dela, ela era manicure, ela veio de várias empresas que iam quebrando, ela procrastinava tudo, ela não conseguia chegar até o final dos seus negócios, fechou várias empresas, e agora escuta o que ela tem para dizer. Ouça a Jéssica, depois nós voltamos aqui para conversar. Eu sou Jéssica e eu vim aqui gravar esse vídeo para o Fernando por ter feito o método Caesar, e eu gostaria de passar os meus resultados, gostaria de falar o que foi importante na minha vida, o que eu tive de mudança, né? Vem de uma criação tradicional e já tive comércio, né? Já tive um salão de beleza e eu nunca levava as coisas muito a sério, desistia bastante das coisas no caminho. Não consegui manter esse salão por má administração, né? Por desinteresse de aprender a lidar com as clientes. Tudo era mais fácil discutir, brigar, achar que a gente sempre está certa. E depois que eu comecei com o método Caesar, que eu tive primeiramente o autoconhecimento, né? E o meu controle emocional, e consegui lidar com as pessoas de uma forma mais fácil, com as minhas clientes, também aprendi a minha administração, né? E por incrível que pareça, foi tudo dentro do método Caesar. Às vezes a gente pensa que as coisas não estão ligadas, mas sim. Tanto financeiro, quanto pessoal, quanto emocional, família, trabalho, é tudo uma ligação. Então, um tem que estar bem para os outros lados caminharem, né? Caminhar tudo junto. E consegui abrir o meu salão hoje. Eu tenho uma sala de manicures, né? Nós já somos em 4 profissionais, 2 nail designer e 2 meninas que trabalham em outras áreas dentro do meu espaço. Já temos um plano bem maior para frente também, de ampliação, com outras profissionais. Já temos projetos maiores em vista, né? Projetos de curso, projetos sociais. Isso é muito importante chegar onde eu cheguei hoje, porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava no meu potencial, não acreditava que eu poderia ser quem eu sou hoje. E se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Ninguém. Ninguém pode fazer nada por mim a não ser eu mesma. E foi a base de tudo que eu aprendi no método Caesar. E eu me sinto muito bem por isso hoje, por saber que eu posso ser quem eu quero ser e do tamanho que eu quero ser. E você que quiser conhecer meu espaço, quiser me conhecer como pessoa, quiser bater um papo, tomar um café, pode conhecer o meu espaço, fica em Gaspar, porém não tem horário para fazer a unha, a agenda tá lotada. Algumas pessoas vêm até a mim e perguntam: será que essa metodologia é boa para escrever um livro, um e-book e gerar autoridade? Sim! Inclusive,
Eu tenho um vídeo de uma pessoa que ela fez para mim e me enviou, é uma pessoa lá de Angola, um cantor, é um cantor angolano, uma pessoa especial, maravilhosa, ele é um ativista social, esteve comigo, fez a nossa metodologia, eu o auxiliei para que ele escrevesse o livro dele e gerasse autoridade. Veja só o que ele tem para dizer. Olá, família. Eu sou o Dog Murras, sou um músico, empresário, ativista social, palestrante, escritor e eu sou um homem de 1000 artes e hoje venho aqui compartilhar uma experiência de vida que tem muita energia positiva e acredito que fará bem a cada um de vocês. Eu tinha um projeto para o meu primeiro livro, intitulado Matemática da Coerência, preso aqui na minha mente por mais de 5 anos. Eu não conseguia tirar esse projeto daqui do plano espiritual e mental para o plano físico real. Mas depois de ter conhecido a metodologia Caesar, 4 R's, que são as 4 realidades, encontrei a clareza, a visão e pude então construir o meu roadmap, meu mapa, para chegar ao meu objetivo, que foi lançar a minha primeira obra literária. Eu acredito que todos nós temos sonhos, mas é natural que algumas pessoas conseguem realizar os seus sonhos e outras pessoas não. E o que é que diferencia aqueles que conseguem realizar os seus sonhos daqueles que não os conseguem? Conhecimento. Existem metodologias, existem técnicas que nos permitem chegar a lugares onde os outros não chegam. Foi graças a ter feito este curso PNL e ter conhecido as ferramentas essenciais que eu fiz esse projeto, lancei este livro em Angola, as vendas foram magníficas, o projeto foi muito bem recebido pelo meu povo, tanto o povo angolano como em outras partes da África e hoje aqui no Brasil também. Então, a matemática da coerência, que é este livro aqui, só existe e só se transformou no sucesso em que se transformou porque eu aprendi a técnica e a metodologia dos 4 R's, metodologia Caesar. Por isso, hoje estou aqui convicto para lhe dizer, siga, aprenda, mas aplique diariamente tudo aquilo que você aprender na metodologia 4 R's, das 4 realidades. Sem mais nem menos, muito amor no coração, viva a vida. Bom, essa metodologia não apareceu do nada, foi um trabalho de muito esforço e também algum sofrimento. Eu diria que em alguns momentos eu não consigo nem acreditar que eu consegui passar pelo que eu passei. Foram momentos muito difíceis e isso começou lá na minha adolescência, aos meus 12 para 13 anos de idade. Alguma coisa aconteceu na minha mente que fez com que eu entrasse num conflito muito grande. Eu vim de uma família simples. A minha mãe era professora, meu pai fazia bicos, né? Nós éramos uma família que vivíamos numa simplicidade muito grande. Nasci em São Paulo e aos 2 anos de idade fui morar no interior de São Paulo, numa cidadezinha do interior, perto de Franca, Ribeirão Preto. A cidadezinha chama-se Batatais. É uma cidadezinha pequena e na época lá o forte da cidade era a criação de gado e leite, gado leiteiro, então era conhecido como a cidade do leite. Hoje nem sei mais como é conhecida aquela cidade, mas eu tenho lindas lembranças dos momentos que eu vivi lá naquela cidadezinha do interior de São Paulo. Bom, foi lá que eu passei a maior parte da minha infância. E é claro que todas as famílias, sendo simples ou não, possuem problemas. E o grande problema da minha família, para mim, foi a mamãe ter acreditado que eu seria como o papai. Não que o papai fosse uma má pessoa, ele era uma pessoa maravilhosa, amável, sincera, e trabalhava do jeito dele, mas ele não tinha muito tino para negócio, ele não era uma pessoa abastada financeiramente, ele não conseguia ganhar dinheiro facilmente, e quando ganhava, perdia. O papai ele era muito criticado pela mamãe, eu ouvia isso o tempo todo, eu achava que eu seria igual a ele, mas a mamãe achava que eu iria ser igual ao papai porque eu tinha o mesmo signo que o dele. Então, e eu acreditava, a criança acredita, né, no que a mamãe fala, eu acreditava que eu seria igual ao papai. E para mim isso me doía muito, porque a mamãe não gostava muito do papai, ela só estava com ele por conveniência religiosa, ela achava que deveria obedecer o que ela havia prometido no altar. Então ela dizia isso constantemente, só estou com ele porque eu prometi no altar. E o papai tolerava isso e a nossa vida era um inferno, falando aqui francamente.
Aos 12 para 13 anos de idade, eu já estava enlouquecendo, porque eu acreditava realmente que eu seria uma pessoa falida como o papai. Isso me pegou muito forte. O adolescente, é na adolescência que nós começamos a tentar discernir a nossa vida, as nossas escolhas, né? E o que eu iria escolher se a escolha que havia sido feita para mim já era um fracasso? Era difícil, é difícil para um adolescente enxergar certas coisas, né? E, é claro, eu entrei em colapso. E esses colapsos me levaram a médicos, me levaram a traumas, a dores muito grandes. Até que alguém me indicou estudar a mente humana. E foi aí que eu iniciei. Foi aí que eu iniciei meus estudos, os estudos para entender a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, subconsciente e assim por diante. E eu me envolvi nesses estudos para valer mesmo. E foi aí que eu passei a acreditar que quem construiria a minha vida era eu mesmo, né? E que não seria o signo que iria fazer a diferença. Eu passei a estudar sem parar. E assim foi. A minha vida toda foi estudar. Claro que depois de uns 2 anos de estudo, eu me detive a estudar, me contive a estudar para valer, né? Enquanto meus amigos iam para festas, para baladas, eu estava estudando à noite. Eu me contive a estudar e isso fez com que a minha mente se elevasse, não poderia ser diferente, né? A minha mente se elevou. Eu passei a acreditar mais em mim. E assim foi. Não havia mais nada que não coubesse na minha mente para estudo. Todos os livros que eu podia ler, eu li. Todos os cursos que eu poderia fazer, eu fiz. Eu me especializei em várias áreas onde pudesse se aprender algo em relação à mente, ao desenvolvimento mental, aos desenvolvimentos neurológicos, e assim foi. Eu me especializei em várias áreas da neurociência, inclusive a programação neurolinguística, inclusive o coach. E assim foi. A partir daí eu desenvolvi a minha própria técnica, eu passei a ser o cientista da minha própria vida e do meu próprio estudo. Me tornei esse cientista, aonde, através de um plano de causas, né, através de vários casos, eu pude anotar e perceber códigos que não havia em registro, não havia registro em livros nenhum. Eu passei a escrever e adotar esse processo. Me desenvolvi dentro da área da liderança e criei um treinamento que hoje é um best-seller. Escrevi um livro que hoje muita gente lê e aprende com este livro para dar treinamentos, né, que é o Leader Training. Esse treinamento maravilhoso que eu chamo de Limit Leader Training, ou Limit Coaching Group, através dele eu pude colaborar com a vida de muitas pessoas e eu me sinto muito feliz com isso. Até que eu cheguei num ponto que eu pensei assim, agora eu vou escrever toda a codificação da minha técnica e vou criar uma metodologia. Foi assim que eu criei a metodologia Caesar, a metodologia 4Rs, baseado em todos esses meus estudos, junto com outros estudos que vieram depois, né, com as culturas que foram trazidas para mim, pela minha dor, né, porque é lógico, às vezes é na dor que as coisas acontecem, e assim que aconteceu na minha vida, e assim eu consegui criar essa metodologia para colaborar com a vida de mais pessoas. E eu estou cada vez mais satisfeito com isso, tendo a oportunidade agora de trazer todo esse processo de trabalho, com todos esses ensinamentos, para as pessoas na sua casa, né, online, coisa que eu não imaginava que poderia acontecer. É por isso que eu estou aqui hoje, graças a todos esses anos que eu passei nesse sofrimento todo de estudo, né? E você vai receber isso tudo de mão beijada, porque toda a codificação foi escrita para trazer para você, tá? A tecnologia, a metodologia 4Rs é um conjunto de ações que vem desde o mundo que você conheceu quando nasceu até o mundo que você quer atingir, né? São 4 mundos, por isso que são 4Rs. Dentro deste processo, que é inspirado nas técnicas de Charles Dickens, que é um grande escritor inglês, e eu amo esse escritor, que me ajudou também a desenvolver o meu treinamento, que é o Limit
que é um treinamento consagrado. Eu trouxe essa tecnologia para dentro deste programa, para dentro desta metodologia, onde você vai passar desde a estruturação do mundo que você veio, você vai passar pelo mundo que te apresentaram, você vai passar pelo mundo que você criou e pelo mundo que você deseja. Por isso que são 4 mundos. Então esses 4 R's são 4 realidades. A maioria das pessoas vivem entre essas 4 realidades. As 4 percepções de realidades. Algumas se apegam em uma só e fica lá. São as realidades do passado. Você possui realidades do passado, aquela que você viu, e a outra realidade que foi apresentada a você lá no passado. O mundo, ele é aquilo que é representado para você, de acordo com os teus sistemas representacionais. Depois você criou uma nova realidade para você. E você também tem a realidade que você almeja. Você vive pairando nessas 4 realidades. Dentro do nosso método, você vai aprender a lidar com essas 4 realidades e vai perceber que você pode trabalhar cada uma delas, ressignificando cada uma delas, dando um novo contexto, uma nova consciência para cada uma delas e estando de bem com elas, para que a tua vida passe a ser próspera na tua felicidade, onde você quer alcançar, onde você quer chegar, no teu caminho, fazendo desse caminho um caminho prazeroso também. Então, olha, preste atenção numa coisa. Muito se fala sobre o foco. E eu vou revelar algo para você que talvez ninguém tenha dito. O foco é a maior burrice que alguém pode se atrelar. Às vezes você se atrela tanto ao foco que você não olha para os lados e não percebe seu caminho. Então esqueça o foco. O foco é importante? Sim, é importante. Se você não souber para onde você vai, qualquer caminho serve. Entretanto, se você não observar o seu caminho, é o mesmo que não observar a sua vida. A sua vida vai passar rapidamente e você, quando chegar lá, vai perceber que a tua vida não valeu a pena. O foco é importante? Sim, é importante. Entretanto, é importantíssimo e fundamental que você atrele o foco a seu caminho. Quem vai dirigir você é o seu propósito. E o seu propósito está do seu lado e não lá na frente. Imagine você que eu fui fazer uma viagem, eu viajei para o Japão, tive a oportunidade de estar lá em alguns momentos. Estando lá no Japão, eu conheci uma pessoa que me disse que subiu no Monte Fuji. E aí eu perguntei para ele, mas e aí, como foi, né? Como foi? Deve ser muito legal, quero fazer também esse passeio. Aí ele disse para mim, é besteira, foi uma droga. Eu falei, mas como foi uma droga? Ele me disse assim, quando eu cheguei no topo do Monte Fuji, o Monte Fuji, para quem não sabe, é uma montanha vulcânica que tem na cidade de Fuji, lá no Japão, é uma das maiores montanhas que existem no mundo, é uma coisa maravilhosa. É fantástico chegar próximo e ver o tamanho daquela montanha. De longe você avista, quase que de outra cidade, quase não, de outra cidade você avista a montanha de Tóquio, dá para ver a montanha na cidade de Fuji, por exemplo. Subindo num prédio bem alto lá em Tóquio, dá para se ver a montanha de tão alta que ela é. E esse meu amigo disse, foi uma droga. Chegando lá em cima eu vi um monte de nuvens lá embaixo, é como se eu estivesse na montanha de Mariporã, que é uma cidadezinha próxima a São Paulo. Eu disse para ele, você está brincando que é tão... Aí eu disse para ele, mas que coisa chata você está me dizendo, foi tão ruim assim? Ele falou, foi, mas me conta com detalhes, como é que foi? Aí ele falou assim, eu chegando lá, tinha uma turma de turistas, cada um recebeu um cajado, sabe o que é cajado, né? O tipo de uma bengalona assim, para subir o monte, todos foram indo devagar, enquanto o guia ia contando as histórias da montanha e mostrando o visual que estava ao redor da montanha, as pedras, o tipo de pedra, a formação calcária, etc. Lago que tem à vista e assim por diante. E aí ele disse assim, esse guia começou a me contar essa história, eu comecei a ficar perturbado com isso, porque era muita enrolação, e o que eu fiz? Subi correndo. E foi o que ele fez, ele abandonou o grupo e subiu correndo. Ele falou, vou chegar lá primeiro que todo mundo.
não quero tolerar esse passeio todo. E subiu. Ou seja, ele subiu correndo sem olhar ao redor, sem perceber nada e sem saber de nada o que estava acontecendo, enquanto os outros iam calmamente. Tem as estações de parada, cada estação eles fazem um risquinho no cajado, né? Eu acho que são 7 estações, então você, ao percorrer todo o caminho, você ganha 7 risquinhos e tem uma sabedoria, um ensinamento para cada estação, né? Tudo isso é composto do passeio. Então, poxa, esse é o caminho. E ele não passou por nada disso, ele subiu correndo. Ao retornar, ele disse, foi só nuvens que eu vi lá de cima. E eu perguntei para as outras pessoas que passaram pelo processo, mas que não correram, e eles me disseram, foi magnífico. Cada parada foi maravilhosa. As pessoas que estavam ao nosso redor também. Sabedoria de uma pessoa, sabedoria de outra. Né? O conhecimento das formações rochosas, as vistas, as paradas para foto em cada estação. Em cada estação eles paravam, tiraram fotos, faziam fotos das paisagens ao redor, né? Ouviam as histórias que os sábios, né? Que os anciões que estavam ali juntos também contavam. E então o passeio, ao chegar no topo, foi uma comemoração geral de todo o caminho, de todo o processo, de todo o sacrifício até chegar lá no topo. E desceram calmamente, felizes por terem alcançado o seu objetivo. Então, quando você tem um foco, e esse foco é regido pela experiência da passagem, a vida fica muito mais prazerosa. Então, é importante que nós saibamos utilizar das nossas referências de amor, de sabedoria, de calma, de paciência, para que a gente possa viver uma vida melhor. E é assim que é composto todo o nosso processo e o nosso método, né? Nós não queremos ensinar você a lidar com as coisas virando as costas para a sua dor, virando as costas para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, fugindo daquilo que você não gosta. Não, nós queremos ensinar você a aprender a lidar com as adversidades, a enfrentar seus medos, a enfrentar suas dores, aprender a lidar com elas e tirar coisas boas dessas dores, de forma que te avance, que te faça avançar para que você possa atingir seus objetivos de uma forma prazerosa. Eu tive uma experiência também, que eu quero contar para você, com um clube de futebol. Eu tive a oportunidade de treinar alguns times de futebol, não é, com a nossa metodologia. E com o meu grande amigo Luiz Carlos Cruz como técnico de futebol, eu fui convidado para trabalhar junto a um clube em Americana. Talvez você até seja de Americana, vai lembrar dessa ocasião. E lá eu estava com o Cruz, nós fizemos todo um trabalho com a equipe de futebol, né? A equipe foi avançando, avançando, chegou em 4º lugar no Campeonato Paulista. Foi assim algo quase que inédito para aquele clube, para aquele time, até que nós fomos jogar contra o Corinthians. Então, para falar de adversidade, né, imagina, um time pequenininho lá de Americana, o nome do clube era Rio Branco, foi jogar contra o Corinthians, que é um grande time, no Pacaembu, na casa deles, e aquilo, além da vibração dos jogadores, existia sim uma diferença de energia, onde eles tinham uma dificuldade muito grande para assimilar. É como você saber que vai apanhar e vai lá para dar a cara para apanhar, né? Então, na mente deles, eles estavam orgulhosos de poderem jogar contra um grande time, mas a mente deles estava assim, poxa, a gente vai lá, vamos fazer de tudo, mas a gente vai perder, né? Assim que estava a mente deles. Depois do processo passado pelo método, eu desenvolvi uma dinâmica com essa equipe para que eles aprendessem a lidar com as adversidades. E uma das principais dores, né, que causa um espanto muito grande e amedronta o jogador é a torcida. A torcida do Corinthians é uma torcida agressiva, que grita do começo até o final do jogo. Então, como eles iriam lidar com isso?
Muitos jogadores já têm a estratégia. Os jogadores profissionais já possuem uma estratégia de lidar com essa adversidade. E ao invés de amedrontá-los, encanta mais ainda. Mas não era muito o caso da maioria dos jogadores deste clube. E o que eu fiz? Nós fizemos um trabalho com eles para que eles tivessem prazer com a torcida do adversário. Foi um trabalho espetacular e, ao mesmo tempo, assustador. Porque quanto mais a torcida gritava, mais eles ganhavam força. É um trabalho especial, né, que eu fiz em alguns momentos, e esse foi um trabalho que eu não me esqueço até hoje, porque eles entraram no Pacaembu. Inclusive esse jogo foi um jogo muito tenso, porque era a estreia de um grande jogador do Corinthians, o Tevez. Para quem é do esporte vai lembrar disso, do Tevez. Foi o primeiro dia que o Tevez jogou, foi contra esse time que eu estava trabalhando junto com esse técnico, Luiz Carlos Cruz. Claro, nós perdemos, mas foi um dos maiores e melhores jogos que eu já vi até hoje. E não perdemos feio não, a gente começou ganhando o jogo. Foi maravilhoso, foi espetacular. Era um time muito pequeno jogando contra um time muito grande. E foi uma briga de igual para igual. É lógico que o pessoal do nosso lado disse que fomos roubados, o pessoal do lado de lá também disse que houve roubo, e foi uma confusão, gente sendo expulsa, até o próprio técnico foi expulso naquele jogo. Entretanto, a gente percebe que quando nós enfrentamos a dificuldade, ao invés de fugirmos dela, os nossos esforços, a nossa força, a nossa gana, a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem aumentam. E nós conseguimos extrair, não sabemos de onde, mas eu explico isso na nossa metodologia, de onde vem essa força e como você consegue obter essa força para te abrir um caminho de possibilidade, um campo que você vai chegar ao final dizendo a você mesmo: é inimaginável. Eu ouvi isso de grandes nomes, como o Giovanni Gávio, por exemplo. Ele, num depoimento, num treinamento que nós fizemos com a equipe de vôlei do Giovanni, o Giovanni, eu acho que vocês devem conhecer, ele diz: o trabalho é inimaginável. E é realmente inimaginável, e é isso que eu quero ouvir de você ao final do nosso trabalho, ao final da nossa metodologia. A partir do momento que você estiver envolvido e integrando a nossa metodologia na sua vida, você vai dizer para mim: Fernando, esse seu trabalho é inimaginável, é incontável. Eu não consigo contar para os outros o que eu aprendi, eu não consigo contar para os outros o que eu senti. Essa é a metodologia, essa é a nossa metodologia. Metodologia é o método Caesar 4 R's.